que ele ouviu ontem lá na igreja, que nós já falamos aqui, né? Sobre Císera, capitão do exército. E quem que consegue destruir aquela pessoa? Era uma pessoa, a palavra diz ali, que ele há 20 anos aquele povo vinha escravizando Israel. Débora era juíza naqueles dias, então ela chama Abaraque para que ele se levantasse e fosse brigar, e fosse dirigir, ou seja, dominar, fosse à frente dos exércitos do Senhor, para que ele conquistasse aquela vitória. E ele simplesmente rejeita, ele fica com medo, ele apenas então simplesmente esconde o talento o qual ele estava sendo chamado para que ele usasse. E aí Débora fala então, porque você não quis ir, a glória desta vitória não será sua, o Senhor a dará a uma mulher. E quando se fala isso, significa, irmãos, que naqueles dias, quem era o valente, quem era o general? Você não vai ver na palavra do Senhor nenhuma mulher sendo general de guerra, indo à frente de qualquer exército. Então o Senhor, veja como que é interessante você tomar posse do seu talento e você colocá-lo na presença do Senhor e você negociar com Deus e você negociar em nome do Senhor Jesus, aleluia, o seu talento. Ali então a palavra vai dizer que Jael, com um martelo, apenas um copo de leite e uma estaca, ela vence um homem que há 20 anos afrontava todo o exército de Israel. Aquela mulher não escondeu o seu talento, ela usou o seu talento. O Senhor deu para ela uma ação, uma maneira, colocou no seu coração uma maneira de ela servir ao Senhor, e isso é você usar o seu talento. Aleluia. Nós vimos na palavra do Senhor mais à frente que quando Gideão ele é chamado, a palavra de Deus diz que Gideão ele estava ali escondido, malhando no lagar ali o seu trigo para que não fosse roubado pelo exército inimigo. Os midianitas ali naquele tempo eles assolavam ao povo de Deus. Mas quando Gideão é chamado, o Senhor está colocando na mão de Gideão uma responsabilidade. E Gideão agora precisa usar o seu talento. Ele precisa se levantar e ir após o exército do Senhor. Tem hora que é difícil, tem hora que você fica com medo. E você fala, meu Deus, será que vai dar certo? Eu quero te dizer que quando o Senhor Jesus está no negócio, vai dar certo, aleluia. Nosso irmão acabou de falar isso. Com Jesus tudo dá certo, basta que você coloque-se na presença do Senhor e não se esconda, não pense que você não fazendo nada, você está agradando ao Senhor. Eu não sei o que você foi chamado para fazer, mas o que você foi chamado, você tem que fazer. Aleluia. Aquela missão de livrar o povo dos midianitas naquele tempo era com Gideão, não era com outro. E aí o Senhor levanta Gideão, e aí Gideão vai, o povo inimigo era muito grande, Gideão só tinha 32 mil ao seu favor, Deus ainda reduz 32 mil para 300. Ali, irmãos, Gideão, eu não sei quantos talentos ele tinha, eu sei que ele estava na batalha, ele estava à frente, ele estava confiando em Deus, aleluia. A palavra do Senhor vai falar que quando Gideão chega ali perto do exército inimigo de madrugada, o povo já estava aterrorizado. Um teve um sonho e falou, olha, nós tivemos um sonho que de repente rolou uma pedra grande, veio aqui, destruiu tudo, e o que será isso? Eu acordei apavorado, e o seu amigo falou, olha, isso não é outra coisa senão a espada de Gideão, aleluia.
uma obra, quando Ele te confia alguma coisa, Ele está na frente, Ele está com você, e Ele está te dando provas de que se você não recuar, o Senhor vai honrar a sua palavra. Aleluia, honrar a palavra do Senhor. E os talentos dos dias de hoje? Nós falamos ali de Débora, nós falamos ali de Gideão. Mas hoje o seu talento, irmão, mas eu não sou pregador. O Senhor não me deu essa, até gostaria de ter o dom de pregar, gostaria de ter o dom de falar. Eu sou até tímido, mas o Senhor vai te usar alguma coisa. Que talento teve aquela menina lá na casa de Naamã, quando ela via aquele homem poderoso, forte, porém leproso? Ela usou o seu talento e ela falou para a mulher dele: olha, se ele for lá em Samaria e conhecer o homem de Deus que tem lá na minha terra, aleluia, ele vai ser curado. Louvado o nome do Senhor. Aquela menina estava usando o seu talento, ela estava quietinha, a Bíblia não fala nem o nome dela, mas no momento que ela pôde pregar, ela pregou, ela falou que o Senhor era poderoso, aleluia, e aconteceu. Muitas vezes você no seu serviço, muitas vezes você nos seus negócios, muitas vezes você na sua casa, lá no escritório, na empresa onde você trabalha, você pode usar o seu talento. Eu me lembro que eu trabalhava na prefeitura e eu tinha naquela época 16, 17 anos. Naqueles tempos você podia trabalhar sendo menor de idade, né? Hoje parece que está mais difícil. E ali na prefeitura eu era novo convertido e eu levava a minha Bíblia, eu colocava sobre a minha mesa. E ali eu deixava aquela Bíblia ali, para quando tivesse um tempinho, uma folguinha, eu ali abria a Bíblia e comia um pouquinho. Ali na hora do almoço, na hora que estava ali tranquilo, um pouquinho antes de começar a trabalhar de novo, eu abria a minha Bíblia e lia um pouquinho. E eu deixava ela em cima da minha mesa. Eu ainda não falava nada, eu ainda sequer comentava para as pessoas que eu era crente, eu colocava a minha Bíblia ali, quando eu tinha um tempo eu lia. E ali movimentava muita gente, eu trabalhava lá no Bom Clima, naquela Casa Branca, onde fica o prefeito. E ali o prefeito tinha os assessores dele, e ali entrava o vereador, ali entrava os secretários, e o tempo passava. E um dia eu estou lá na igreja, naquele tempo eu era presbiteriano, eu estava lá na igreja, eu cantava no coral. E o coral era grande, tinha umas 40 vozes, as vozes masculinas sempre estão atrás das vozes femininas, então eu estava ali meio que escondido. Daqui a pouco chega aquele assessor do prefeito entrando na igreja, e eu vim de longe e falei: oxe, nem sabia que esse homem era crente. Aí ele entrou, sentou, daqui a pouco o pastor chamou ele, deu uma palavra para ele. Eu não me lembro agora se por conta dele ser evangélico ou não, ou se porque ele era uma autoridade, e normalmente as pessoas dão uma palavra, né? Normalmente com uma autoridade. Aí ele foi ali à frente e ele falou umas palavras, deu uma saudação. Aí ele falou assim: olha, pastor, eu trabalho num lugar muito tribulado, muito tribuloso. Só que tem uma coisa que eu acho bonito. Eu vejo um funcionário ali que quando ele falou, sabia que ele ia falar de mim, aí eu baixei mesmo atrás do povo, para ele nem me ver que eu estava ali. Eu falei: se ele falar mal, eu vou ficar, né? Aí ele falou assim: o que eu acho bonito é que ele tem uma Bíblia em cima da mesa dele. E toda vez que eu chego e eu vejo aquela Bíblia, eu lembro de Deus. Aleluia. Aí aquilo eu fiquei maravilhado e falei: nossa, nunca imaginar que um simples gesto ia fazer uma diferença. E naquele tempo, né, a gente está começando no Evangelho, a gente ainda, né, tinha 16, 17 anos. E ali você vê uma autoridade falar assim, aí você, né, fala: meu Deus, né? Você vê, irmão, o que é
A sua palavra teve um impacto muito grande. E nós estamos falando dela aqui hoje, nesta noite, aleluia. E quantos falam dessa menina e do feito dela ao longo dos anos? E muitas vezes nós falamos assim, mas Senhor, eu não tenho capacidade, eu não consigo. Eu quero dizer para você, você tem capacidade e você consegue. Nosso Antônio abriu o culto falando que se o Senhor te trouxe aqui é porque Ele te capacitou, aleluia. Se Ele te escolheu,